Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós poderíamos, antes de começarmos este entendimento da palavra, esta homilia, voltarmos mesmo ao refrão do Salmo. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor estabelece sua cidade para sempre, para sempre. O Senhor estabelece sua cidade para sempre, para sempre. Amados irmãos e irmãs, nós estamos ainda vivendo aquilo que é o contexto da palavra de Deus nos dita no Sermão da Montanha. Jesus tem sempre uma grande preocupação em formar discípulos, pessoas maduras, pessoas equilibradas, pessoas capazes de dar uma resposta que seja coerente diante da vida e mediante as propostas da sua própria palavra. Hoje a palavra de Deus reflete conosco 3 grandes ensinamentos. O primeiro ensinamento, Jesus diz para nós: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando contra vós vos despedacem. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas são as vezes que nós perdemos amizades, que nós entramos em confusão, ou que nós passamos por situações muito difíceis, porque a gente diz coisas no lugar errado, no momento errado, não refletindo o que aquela palavra que sai da nossa boca, quais serão as consequências que ela trarão de volta para nós. Quantas vezes a gente é infeliz porque quer dizer coisas que talvez no nosso parecer sejam até boas para aquela pessoa que vai ouvir, mas aquela pessoa não está preparada. E nós vivemos num mundo onde cada um quer ter a sua verdade. Nós vivemos num mundo chamado mundo plural. O pluralismo é uma das facetas, se assim pudermos dizer, do tempo que nós vivemos, da pós-modernidade, da contemporaneidade. E por que dizemos que somos pessoas do pluralismo? Nós dizemos também muitas vezes que não tem uma só opinião, que não tem uma só verdade. E aí, para aqueles que não têm Jesus como parâmetro, segue diversas outras vertentes de entendimento, diversas outras concepções, porque Jesus não é parâmetro, automaticamente a sua palavra também não. Então, são pessoas que querem viver de qualquer modo, e são pessoas que querem impor para nós também o seu modo de ser, e querem muitas vezes nos fazer engolir que aquele jeito que se vive
é o jeito melhor que se tem, e nós sabemos que não é bem assim. Porque no decorrer dos ensinamentos, nós vamos ver o que Jesus nos apresenta. Mas o conselho que Jesus dá para mim e para você é que diante de determinadas pessoas, presta bem atenção, diante de determinadas pessoas que são fechadas, orgulhosas, autossuficientes, arrogantes, e que talvez você já falou tanto de Deus para elas e elas não querem te dar ouvido, e pode ser que depois isso acarreta uma confusão. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite: deixa como está. Você já falou, refalou, falou de novo. Se não quer, então deixe com que a própria escolha de vida dessa pessoa vai dizer o produto final daquilo que ela plantou no decorrer da vida dela. Então nós temos que respeitar o outro, não dando para o outro as coisas santas de Deus, já que ele quer viver como os cães, que aqui faz a comparação, e cão aqui quer dizer aquele que anda ruivoso o tempo todo, né? Na animosidade o tempo todo, e com os porcos, que ou seja, os porcos é aquele que vive constantemente na sujeira. Então se tem pessoas que estão vivendo na animosidade, vivendo numa vida completamente suja, e não quer sair desse estilo de vida, você tem mais é que deixar a pessoa continuar se lambuzando, vivendo do jeito que ela quiser, porque sua parte você já fez. Ela rejeitou Jesus por aquilo que você queria oferecer a ela, que é a palavra dele. Então agora você já fez a sua parte, segue o seu caminho, vai evangelizar quem ainda não ouviu falar de Jesus. Esse é o primeiro ensinamento. Porque senão, é muito fácil que você falando de Deus, para aquele que aquele que não quer compromisso com Deus, aquele que está numa vida terrivelmente de pecado, de corrupção, de mentira, é certo que você vai arrumar uma confusão com essa pessoa. Aí também já não é o propósito de Deus, né? Que a gente arrume confusão com as pessoas. Isso não quer dizer que a palavra de Deus não tenha que deixar de ser dita. Não. A verdade tem que ser dita. Mas para aquele que não quer acolher a verdade, jogar o que é precioso de Deus, que é a sua palavra, volta a dizer, para aquele que não quer compromisso, é um desperdício de tempo. O segundo conselho que Jesus nos dá é que tudo que nós fizermos ao outro, deveríamos pensar que tudo que desejássemos ao outro, que tudo que fizermos ao outro, deveria ser a maneira, a medida com que eu gostaria que fosse feito a mim. Então, quando eu vou falar do outro, eu tenho que pensar como eu gostaria que fosse falado de mim. Quando eu for fazer alguma coisa que vai gerar alguma ação em relação ao outro, alguma atitude minha em relação ao outro, eu tenho que pensar como que eu gostaria que fosse feito a mim. E aí diz Jesus que está o resumão, a síntese de toda a lei de todos os profetas. Porque se nós entendêssemos que tudo que a gente fosse falar do outro, que tudo que a gente fosse fazer ao outro, é o mesmo que a gente gostaria de receber do outro, a gente começaria a viver o céu aqui na terra. Porque como a gente não gosta que ninguém fala da gente, a gente não ia falar do outro. Como a gente quer o bem para a gente quereria o bem para o outro. Como a gente quer ter uma vida cômoda, a gente quer ter casa, quer ter um carro, quer ter dignidade, meios de subsistência, né? A gente quer ter um plano de saúde, a gente quer ter uma vida digna, porque viver nesse mundo tem que viver com dignidade. A gente precisa no final da vida da gente encontrar um lugar para a gente repousar o corpo da gente que vai ficar cansado um dia. Mas é entender que o outro também precisa. Eu não posso querer fechar em mim, simplesmente em mim, toda a bondade ou tudo aquilo que eu quero de tão bom na vida só para mim. Eu tenho que pensar nessa lei, do que eu quero para mim, eu quero para o outro também. Quando a gente vive assim, o coração da gente fica leve. Porque no coração da gente não vai encontrar espaço para nada que seja contrário à vida dos outros. Você quer ver uma experiência? O que eu desejo para você que me ouve e que me acompanha nesse momento? É que um dia você esteja nessa igreja, que essa igreja esteja repleta de todos os paroquianos que nós temos. Esse é o maior bem que eu desejo para nós.
além dentre tantos, é que essa pandemia passe logo, que chegue uma vacina, que nós possamos estar imunizados, felizes, fazendo um grande louvor nessa igreja, para agradecermos a Deus por ter nos dado a vida novamente, e nos termos dado a garantia de vivermos e continuarmos vivendo na sua presença. Ou seja, quando a gente começa a pensar no bem para a gente, de uma vacina que eu quero tomar, mas que também vai trazer benefício para o outro, eu estou vivendo em sintonia do amor. Porque o amor não é só sentimentos, ele é atitudes. Conjugado a esse ensinamento, Jesus vai dizer para nós das portas. Presta bem atenção, primeiro o ensinamento que Jesus fala, é o ensinamento de que você não deve entrar em discussão com pessoas que vivem na discussão, com os chamados barraqueiros de plantão. Então você não tem que entrar nesse jogo da discussão, da discórdia, do barraco, da gritaria, dos insultos, porque quem segue a Jesus se esquiva dessas coisas, não entram nisso, são coisas mesquinhas, são coisas de baixo calão, que rebaixa a pessoa. Então Jesus está falando, você só vai dizer das coisas que são santas, realmente se quiser para aquela pessoa, uma vez. Se a pessoa não quiser porque ela quer ficar na lama, deixa ela viver, para depois ela colher o que ela plantou. Segundo evento, segundo momento do ensinamento, ele fala hoje para nós que tudo que fizermos ao outro, seja aquilo que gostaríamos que estivesse fazendo a nós. Se nós passarmos para esse critério, a gente vai viver a santidade já em vida. Porque tudo que eu quiser fazer ao outro, eu vou pensar primeiro, como que eu gostaria que fosse feito a mim? Terceiro ensinamento são as portas que nós abrimos. Diz Jesus que é para esforçar para passar pela porta estreita, porque muita gente vai tentar passar nessa porta e não vai conseguir passar. Ao contrário, muitos são aqueles que entram pela porta larga. E qual que é a porta que nós estamos abrindo? Para a vida em Deus. Qual que é a porta que estamos abrindo hoje? Porque as portas que estamos abrindo hoje, elas vão dar retorno para nós amanhã. Seja a porta da felicidade, seja a porta da alegria, seja a porta da paz, a porta do amor, seja a porta do cuidado conosco, seja a porta dos bons pensamentos, seja a porta da oração, do jejum, seja a porta do sacrifício, seja a porta da leitura da Bíblia, seja a porta da comunhão espiritual ou da comunhão quando pode vir à igreja, seja a porta de fazer o bem ao seu próximo. Qual que é a porta que você está abrindo? Também tem as portas contrárias, né? Tem a porta da corrupção, que tira a dignidade de tantos milhões de brasileiros, a porta da mentira, a porta digamos, da promiscuidade, nunca se viu tanto divulgado hoje em dia, né? A porta que compete, ou melhor, que fere o 6º e o 9º mandamento, que é o pecar contra a castidade, que é o pecar terrivelmente no adultério e em tantas outras formas mais, que são pecados contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Tem muitos outros pecados, que a gente poderia enumerar aqui agora, pecado do desrespeito, pecado do ódio, ou melhor, porta do ódio, porta do rancor, porta do desrespeito, porta que leva ao aborto, porta que leva à destruição da família. Tantas portas que hoje, infelizmente, também estão aí para seduzir. Inclusive, tem muitas portas que são sedutoras, viu? Tem muitas portas que querem nos levar por ela, dizendo para nós que a proposta é boa. Existe um marketing em cima dessas propostas, dizendo para aquela pessoa, vem, você vai ser bem sucedido, você vai ser muito bem diante de todos, você vai ganhar razoavelmente e consideravelmente um montante que vai te satisfazer. Tem muitas portas ilusórias, gente. Nós temos que estar com a porta chamada Jesus, porque Jesus está falando que a única porta que vai até Deus é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai até Deus se não for através de Jesus. Essa é a única porta que eu posso te dizer, que a porta que você vai passar é uma porta da renúncia, é uma porta às vezes do sofrimento, é uma porta que você vai carregar sua cruz,
é uma porta da oração, mas também é uma porta do jejum, da esmola, do amor, da alegria, da família. É uma porta que você vai encontrar pessoas boas na sua vida. É uma porta que você vai ver Deus te levantar lá do chão e te erguer como pessoa. É uma porta que você vai ver que em Deus, buscando em Deus, você não terá uma ilusão, você terá um retorno realmente, um retorno duradouro e eterno. Tem portas e portas. Se você escolher a porta que vai até o céu, que se chama Jesus, automaticamente você vai assumir a palavra dele. Você vai fazer o bem, porque você quer receber o bem. Você vai evitar o mal, porque você sabe que na vida tem uma lei, a lei da atração. Tudo que vai e volta, efeito bumerangue. Fez o bem, vem o bem. Fez o mal, vem o mal. Então, se você escolhe por essa porta do céu, você vai ter a porta do céu na sua vida e na sua casa. As suas coisas serão abençoadas. Agora, se você escolher a porta da sujeira, que Jesus hoje falou, dos porcos, ou da animosidade, da agressividade dos cães, porque tem gente que você não pode nem conversar com ele, ou melhor, nem olhar para ele, que está com 5, 6 pedras nas mãos e patada para te dar. Se você escolher essa porta, você vai se tornar infeliz. Chegará uma altura na sua vida que você vai olhar e pensar, gente, eu fiquei sozinho. Por quê? Porque você resolveu passar por uma porta que ninguém mais quer passar com você, que é a porta de ferir pessoas, é a porta simplesmente de machucar pessoas, é a porta de estar constantemente irritado, estressado, a porta de estar constantemente ansioso, a porta de estar constantemente irredutível, só você tem a verdade. Então são portas que a gente vai abrindo, que elas vão repercutindo depois na vida da gente. Eis os 3 ensinamentos. Façamos a nossa escolha. Por isso que eu gosto muito de Deuteronômio no capítulo 30, quando o Senhor diz para nós: eu coloco diante de você a vida, a morte, a bênção, a maldição. Escolha. A escolha é minha e é sua. Por isso que o filósofo Sartre vai dizer que a pior coisa que existe para o ser humano é a escolha. Porque a escolha é difícil, a escolha gera em nós angústia, porque escolher não é fácil. Mas como viver nesse mundo sem escolha? É algo impossível, porque Deus nos dotou de liberdade. E Deus nos deu liberdade para escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Qual porta que você quer abrir? Aí você define no final dessa Santa Missa. Amém.